que eram degradados. Eram pessoas que cometiam crimes em Portugal e para pagar a sentença de prisão, os portugueses ou levavam eles para a África ou os traziam para o Brasil. Então foram 3 degradados e chegam no litoral de Pernambuco e lá eles se juntam com os indígenas e com os europeus. Em 1570, eles começam a roubar a capitania dos portos de Olinda por nome de Santa Luzia. Então o fundador da capitania, Eduardo Coelho Pereira, já começa a se queixar e começa a escrever cartas pedindo aos portugueses que, pelo amor de Deus, levassem de volta. Só que eles não vão embora. Eles começam a migrar para a zona da mata de Pernambuco até chegar à cidade de Glória do Goitá. Em 1770, nessa cidade surge o primeiro cangaceiro, que foi o José Gomes de Oliveira, o Zé Gomes apelidado como Cabeleira, que junta seus jagunços, começa a roubar as estradas e tudo que eles roubavam, tanto armas como comida, ele sempre levava nas costas. E nem fosse um burro, um jumento com a cangalha e 2 caçoados pendurados, ou então um boi, com a canga puxando o carro de boi. Canga, cangalha, cangaceiro, cangaço. Surge século XIX, surge os calangos, Lucas da Feira, Jesuíno Brilhante. Século XX, Antônio Silvino, Senhor Pereira e Lampião. Então, Lampião foi o último cangaceiro a existir por cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, nasce no dia 4 de junho de 1898, no sítio por nome Passagem de Pedras, atual cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Lampião teve 9 irmãos e seus pais se chamavam José Ferreira e Maria Lopes. Tudo começou no início de 1916. O Brasil vivia a República Velha. Então, nesse período do coronelismo, era muito comum ter brigas por questões de políticas e de posse de terras. A questão não começou nem com o Lampião, começou com o irmão dele, chamado Antônio Ferreira, que começa a brigar com o coronel Zé Saturnino em Serra Talhada. Só que Zé Saturnino começa a tirar contra Antônio Ferreira com a arma de carabelo e acaba atingindo no quadril dele de raspão uma bala. Então Antônio Ferreira corre para casa e avisa para os seus irmãos. Para se vingar do coronel Zé Saturnino, se junta 3 irmãos dos Ferreiras, Lampião, Ezequiel e Livinho. Foram até a fazenda do coronel Zé Saturnino, lá na fazenda Maniçoba, e começa a roubar a fazenda dele. Chucaros de vaca, criações de cabras e de ovelhas. Só que Zé Saturnino foi até a cidade de Serra Talhada, chamou o seu sogro João Nogueira e disse a ele que a família que estava roubando a sua fazenda, que era a família dos Ferreiras, era de bandidos perigosos. Então João Nogueira contrata 2 volantes alagoanas para vir de Alagoas até Pernambuco para pegar os irmãos Ferreiras, que foi a de José Lucena e a de Amarelo Vilar. Eles chegam em Pernambuco, no sertão de Pernambuco e Serra Talhada, e lá começa a caça contra os irmãos Ferreiras. É aí que Lampião fica em Pernambuco e Alagoas, em Pernambuco e Alagoas. Isso em 3 anos depois, em 1919, Lampião deixa de uma vez Pernambuco e fica no sertão de Alagoas, na cidade de Mata Grande. Eles começam a morar lá junto com a família dele. Ao chegar a Alagoas, Lampião se junta com Antônio de Matildes, que era seu tio, e com a família dos Pocimos, que era um grupo de saqueadores alagoanos. E com eles, Lampião forma o primeiro bando alagoano, vamos dizer assim, que foi o bando dos Pocimos. E começou a saquear o município de Mata Grande, onde Lampião estava morando, e a cidade vizinha por nome de Paricó. Só que Lampião, ele não concordava com as coisas que os Pocimos faziam dentro do bando. Então Lampião acaba deixando o bando dos Pocimos, em Alagoas, volta para Pernambuco e volta para o outro bando, né, para o bando do senhor Pereira, do Sebastião Pereira. Então que fique bem claro para vocês que estão aqui hoje que Lampião, ele não vira cangaceiro por conta da morte do pai. Antes do pai dele morrer, o Lampião já era um cangaceiro. Só que era um cangaceiro manso. É aquele que tinha uma casa para morar. Vivia aprontando e de vez em quando estava sendo interrogado pelo delegado. Lampião só vira um cangaceiro volante, que era aquele cangaceiro que não tinha paradeiro nenhum, quando mata o pai dele. O pai dele foi morto injustamente no dia 18 de maio de 1921 em Mata Grande, Alagoas, no sítio por nome Engenho Velho. José Lucena chega na atual cidade de Almiro Gouveia, antiga Pedra de Dalmiro. Lá recebe a informação que Lampião estaria no município de Mata Grande, deslocou-se até lá com sua volante. Ao chegar nesse sítio, acaba não encontrando o Lampião. E para matar com inveja, né, para descontar a raiva do Lampião, ele acaba matando o pai dele covardemente a facadas. Então, o pai do Lampião pagou pelos filhos que tinha. Aí, quando o Lampião soube da morte do pai, ele veio comovido,
Pernambuco, do bando do senhor Pereira, até Alagoas, enterrou o pai dele em Mata Grande e lá fez um juramento, que é se vingar a morte do pai dele até sua própria morte. 1922, um ano após Lampião perder seu pai, Sebastião Pereira, o senhor Pereira, o único chefe que Lampião teve, ele resolve deixar o cangaço. Ele estava com problemas de saúde. Ele faz uma reunião com o bando dele na antiga Fazenda Pedra, estado da Paraíba, atual município de Irerê, cidade de hoje, Irerê, Paraíba. E lá ele comunica os cangaceiros que ia deixar o cangaço porque estava doente e pretendia ir embora para o Cerrado de Goiás. Só que ele ia deixar o bando dele em boas mãos, ele ia entregar para Lampião chefiar. Então é nesse momento que nasce Lampião como chefe de bando. Ao assumir o bando do senhor Pereira e virar chefe de bando, Lampião faz lá uma festa de inauguração, vamos dizer assim, regada com muita cachaça e fotógrafos. Eles chamam o seu Genésio na época e começa a tirar fotos deles farmando. Nesse mesmo ano, como chefe de bando, Lampião faz seu primeiro roubo, que ficou hoje marcado na história do cangaço, que é sempre lembrado. Que foi o roubo que ele fez contra a baronesa da cidade de Água Branca, chamada Joana Sandes de Siqueira Ferreira Torres. Ele mandou um recado para a baronesa pedindo ela dinheiro emprestado. Antigamente a moeda era contos de réis. Ele queria cerca de 20 contos de réis da baronesa emprestado. Então a baronesa manda um recado dizendo a Lampião que o dinheiro que ele mandou pedir a ela, ele ia comprar de bala. Ia descontar no couro e na cabeça do Lampião. Então o Lampião vem até a cidade de Água Branca, mandou seus cangaceiros ir na frente. Para poder entrarem, eles ensinaram o funeral, pegaram esteiras de palha, colocou dentro dessas esteiras armas e saiu com elas penduradas, encenando o funeral e cantando músicas fúnebres. Ao chegar na delegacia da cidade, ele rendeu delegados policiais, prenderam todos na cela e lá eles dividiram o bando. Uns foram com o Lampião para a casa da baronesa, outros ficaram roubando o comércio da cidade. Ao chegar na casa da baronesa, o Lampião começou a conversar com ela. Ele era muito educado, parecia até pessoa culta, enquanto por trás os cangaceiros começavam a roubar a casa dela. Joias de ouro e prata, perfumes, muita coisa, dinheiro. Aí quando terminou o roubo, o Lampião não chegou a matar ela, mas humilhou, pegou no braço dela e saiu no maior cinismo, com a cara lisa, vamos dizer assim, desfilando com ela de mãos dadas pelas ruas de Água Branca. Então esse fato foi tão impactante porque saiu nos dois melhores jornais do Nordeste, que era o Jornal de Recife e o famoso Diário de Pernambuco. Esse que foi o primeiro jornal da América do Sul. Então é aí que a fama de Lampião começa a crescer. Em 1925, Lampião perde totalmente a visão do olho direito. Lampião tem um problema de visão, um glaucoma no olho direito. Então a troca de tiros com a volante, em Triunfo, Pernambuco, próximo à Paraíba, ele foi surpreendido por balas de escopeta pelo policial da volante. Ele ficou por trás de um carro chamado Palma que passe para se proteger. Acabou que a bala pegou na folha da palma e os espinhos resvalou no olho direito do qual tem glaucoma. Ele chegou a procurar alguns médicos oftalmologistas, Dr. João Martins de Recife, que veio até o bando escondido e passou uma pomada, só que não teve como dar jeito. Não tinha a ciência que tinha hoje. Então ele acaba perdendo totalmente a visão do olho direito. É aí que ele começa a usar o óculos de professor e o tampão no olho direito. Um ano depois, em 1926, Lampião cego de um olho, com 28 anos, ele chega na terra do Padre Cícero, de Juazeiro do Norte, Ceará. Muita coisa entre o Padre Cícero e o Lampião foi aumentada. O Padre Cícero, ele nunca coitou o Lampião e nem disse que ele estava certo ou que ele estava errado. O que comoveu o Lampião foi o recado comovente que o Dr. Floro Bartolomeu da Costa, assessor do Padre Cícero, mandou para Lampião, dizendo a Lampião que viesse até Juazeiro do Norte, porque a coluna Prestes, na época, vinha com os hereges a fim de derrubar o Padre Cícero, submetê-lo a humilhações. Ele se comove, chega no dia 4 de março de 26 em Juazeiro. Ele tem uma pequena conversa com o Padre Cícero rápida, na fazenda de Floro Bartolomeu da Costa. Ninguém sabe que conversa foi essa, só sabe os dois. E no dia seguinte, o Lampião recebe 3 propostas para enfrentar a coluna Prestes. E foi a patente de capitão, armas dadas pelo exército brasileiro e dinheiro. Lampião aceita e sai em combate à coluna Prestes, junto com o batalhão patriótico. Só que Lampião não chegou a combater o movimento da coluna Prestes. Teve só aquilo que nós chamamos aqui no Nordeste de um pequeno arranca-rabo, na fazenda Cipó, no Vale do Pajeú, em Pernambuco. Lampião estava nessa fazenda e avistou a coluna Prestes se aproximar.
Só que Lampião pensava que era a polícia. Enquanto ele atirava, Lampião dizia: aguenta, tira o macaco! Aguenta, tira aí macaco! Pensando que era soldado de polícia. A coluna replica: nós não somos macacos, nós somos revoltosos, nós somos revolucionários. Imediatamente Lampião desinteressa e volta para o cangaço, porque o interesse do Lampião naquele momento era só combater soldados de polícia. Então ele volta para o cangaço, sem combater a coluna Prestes, com a patente falsa de capitão, com dinheiro e com armas legalizadas federais. Em 1927, Lampião manda uma carta para o prefeito de Mossoró, um bilhete, né? Uma carta, um bilhete, Rodolfo Fernandes, que queria uma quantia de dinheiro para não invadir a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Só que Rodolfo Fernandes botou um pé na parede e disse que não ia dar dinheiro não. Se ele quisesse, ele fosse, mas não ia dar dinheiro ao Lampião. Aí, a pedido do cangaceiro Marcilon, o bando de Lampião resolve invadir a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Só que lá o buraco foi mais embaixo, os cangaceiros foram recebidos a balas. Lá Lampião perde 2 cangaceiros, que foi o famoso Cochete, e o Jararaca, esse que foi enterrado vivo. Até hoje, todo ano, no mês de junho, tem uma peça teatral que ocorre em Mossoró por nome de Chuvas de Balas no País de Mossoró, que é referente a esse acontecimento. Já o Jararaca, o cangaceiro que foi enterrado vivo, ele ficou uma semana preso na delegacia de Mossoró baleado. Eles, com medo da população de Lampião, vinham buscar ele, enterrou ele vivo. É tido por algumas pessoas, o Jararaca, como um cangaceiro que virou santo, o marco do poder. Ele está enterrado hoje no cemitério São Sebastião, no cemitério municipal de Mossoró. E, aliás, em dia de finados, a cova do cangaceiro Jararaca é a mais visitada de Mossoró. Em 1929, o Lampião conhece o amor da sua vida. Foi a Maria de Gomes de Oliveira, a Maria de Ideia. Maria Bonita, ela nasce no dia 8 de março de 1910, entre as cidades da Bahia, de Jeremoabo e Santa Besta. Maria Bonita era uma mulher alva, clara, mais ou menos 1,5 m, espirituosa, se cuidava muito bem, cheia de carnes, né? Ela bordava muito bem também, cantava também. Então, ela era aquilo que todo sertanejo gostava, né? Cheia de carnes. Então, quando ela conheceu o Lampião, ela já vinha num relacionamento conturbado com seu primo chamado José de Miguel, com o qual ela casou primeiro. Ele era muito farrista, namorador, então ela acaba deixando ele. E como foi que o Lampião conheceu ela? Lampião começou a passar por lá, pelo atual município de Paulo Afonso, antiga fazenda Malhada da Caiçara, e deu tecidos para ela, de mescla azul e cor grafite, do qual Lampião gostava muito dessas cores. E começou a fazer tecidos, fazer esse lencinho aqui, que era a famosa jabiraca. Enquanto o Lampião passava lá para ver se estava bom, já estava terminado, e começava a chavecar ela. Foi até que ela caiu nos encantos do cangaceiro Lampião. Em 1930, com 18 anos, ela resolve, por vontade própria, entrar para o cangaço. Então ela entrou por livre e espontânea vontade dela. Então Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar no cangaço. Aí depois veio mais mulheres. É aí também que o cangaço tem altos e baixos. Que houve muita briga, que era penalizada por morte, e nascimentos de crianças, que atrapalhava muito o grupo de Lampião. Em 1934, no dia 20 de julho, morre o Padre Cícero Romão Batista, com 90 anos, em Juazeiro do Norte. Padre Cícero, ele tinha 2 amigos. Um amigo aventureiro, que foi o Dr. Floro Bartolomeu da Costa, que foi ele que fez esse encontro de Lampião com o Padre Cícero para enfrentar a coluna Prestes, que morreu no mesmo ano, no dia 7 de março, no mesmo mês. E tinha um amigo privado, que era o sírio-libanês Benjamin Abraão, que saiu da Terra Santa em 1915, fugiu da Primeira Guerra Mundial. E por 1000 caminhos chegou à terra de Juazeiro do Ceará. Virou amigo pessoal do Padre Cícero e secretário privado. Então, quando ele morre, o Benjamin Abraão ele fica a ver navios. Aí, 2 anos depois, já em 1936, ele foi até o estúdio de filmagem em Fortaleza, Ceará, de Aldemar Albuquerque, chamado Estúdio Albifilme. E consegue, com Aldemar Albuquerque, máquinas fotográficas da marca Kodak, incas nasais de cerca de 35 milímetros. E Lampião faz um acordo com o Lampião de passar 2 meses dentro do bando de Lampião, divulgando o dia a dia dos cangaceiros, fazendo fotos e vídeos de 15 minutos de projeção de vários ângulos. Aí, quando ele começa a fazer esses vídeos e fotos, ele começa a publicar, né? Fotos de Lampião bordando, mostrando a língua para fora, tomando uísque escocês, Tits Rose, famoso cavalinho branco,
Usando perfumes da França, como flores de amor, com anéis de rubi nos dedos, ele começa a publicar. E aquilo acaba atingindo o governo federal do presidente na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando assume em 30, quando ele dá o golpe em Júlio Prestes, o interesse de Getúlio Vargas era o quê? Industrializar o Nordeste. O interesse dele era acabar com as regalias dos coronéis. Então Getúlio Vargas fica perdendo a moral, vamos dizer assim. Porque fica que nem fosse um país sem lei nem rei. Então ele começa a apossar o estado policial no Nordeste, e isso vai acabando com a autonomia dos coronéis e fazendeiros, automaticamente a de Lampião também. Porque Lampião foi muito inteligente de se juntar com coronéis e fazendeiros. Em 38 ele faz a ditadura Vargas, que foi o período ditatorial de Getúlio Vargas. Envia armas de guerra para os volantes e permite que uma volante pudesse invadir outro estado sem permissão da outra volante. Lampião teria chegado aqui nesse local no sábado, do meio-dia para tarde. Ele veio de lá do povoado Entre Montes. Agora não se sabe se ele chegou aqui na grota pela aqui, por baixo, pela beira do rio, ou se ele chegou aqui por cima, pela Fazenda Férias. Na quinta-feira, né, na quarta-feira da outra semana, ele manda chamar o coiteiro Pedro de Cândido, que também morava lá no povoado Entre Montes. Ao chegar aqui, ele manda Pedro comprar comida para eles em Piranhas. Ao chegar na feira de Piranhas, a atual cachaçaria Altemar Dutra, Pedro foi na banca de Joca Bernardes, que era seu concunhado intrigado, que era um vendedor de queijo. Joca Bernardes era coiteiro de outro cangaceiro por nome de Curisco. Ao chegar lá, Pedro pegou um pedaço de queijo do Joca sem pagar e começou a comprar comidas em grandes quantidades na feira. Joca não gostou. Foi até a delegacia e disse: olha, sargento Aniceto, aperte Pedro que ele está coitando o Lampião. Ele está comprando muita comida. O interesse de Joca imediatamente era só entregar o Pedro à polícia. Então o sargento Aniceto foi até o Correio de Piranhas. Ao chegar lá, mandou seu Valdemar Damasceno telegrafar um telegrama e mandar para Delmiro Gouveia para o tenente João Bezerra. Tenente João Bezerra da Silva, Pedra de Delmiro, boi no pasto, venha urgente, assina sargento Aniceto Rodrigues. Eram informações codificadas. Aí o tenente se toca. Aí ele vem junto com o volante dele, do aspirante Francisco, a pé, da cidade de hoje de Delmiro Gouveia, em destino a Piranhas. O sargento retorna da feira para a feira, do correio para a feira. Ao chegar lá, ele começa a espalhar um boato falso para enganar os coiteiros. Hoje aqui eu adquiri um caminhão com feirante e eu vou lá para a cidade de Canapi matar um macaco. Eles escutaram, Pedro desce para os mantimentos. Ao chegar aqui, disse: olha, baixa a guarda que a macacada está indo para Canapi. Aí então começou a farrear a noite toda. Então o sargento pega esse caminhão, de vez dele para Canapi, ele foi em destino a Delmiro para encontrar os outros cangaceiros, outros policiais. Ao chegarem no Riacho Seco, eles se encontram, as três volantes. Se reúnem, pegam o caminhão emprestado de um rapaz por nome de Doro, um V8 Ford, e chega a boquinha da noite na Lagoa da Mulata, que hoje é Piranhas Nova. Desce até o centro histórico. Ao chegar lá, o sargento foi encomendar as canoas. Ao chegar no porto de Piranhas, só tinha uma canoa só. E não dava para trazer os 50 policiais. Eles teve que ir lá para a cidade de Candeeira, atravessar o rio do Japrainha, pegaram duas canoas e atravessaram para Piranhas. Ao chegar em Piranhas, pegaram essas canoas e ajoujaram uma na outra. Quando foi 8 horas da noite, os policiais saem no maior sigilo até o porto de Piranhas, pegam essas canoas e saem descendo Rio Francisco abaixo em destino a Entre Montes. Ao chegar próximo ao povoado Entre Montes, na fazenda Remanso, eles encostam essas canoas. Aí primeiro foram dois policiais pegar o Pedro lá Entre Montes, o Bida e o Elias Marques. Ao chegar lá, eles não veio. Aí quando o Bida chegou junto com o Elias Marques, olha, ele disse que não vem não, porque a mulher dele tá pra parir e não pode sair de casa não. Você tá doido, rapaz? Uma hora dessas a gente já perdeu a caçada. Então o tenente mandou um policial por nome de Amaro Preto, que era o homem de confiança dele. Vá lá, pegue Pedro e traga ele de cabeça para baixo. Eles foram até lá. Ao chegar lá, por sorte, encontrou Pedro em casa e trouxe ele aos costumes da polícia até a fazenda Remanso. Ao chegar na fazenda Remanso, o tenente foi bem sincero com eles: olha, nós já estamos sabendo que você está coitando o Lampião aqui por perto. Você tem que dizer que a gente vai matar você e vai jogar você dentro d'água. Então ele respondeu Pedro que não sabia. Quem sabia onde estava o Lampião era Duval de Rosa, que morava na antiga fazenda Gente, que ficava aqui no final do riacho. Eles atravessaram aqui no final do riacho. Quando chegou lá no final do riacho, ele começou a bater na porta a cada minuto. Duval, abra aí a porta. Quando o Duval abre a porta, depara com aquela cena. Aí Pedro diz: olha,
Você diga onde tá a Lampião que eu tô todo furado, eles vão me matar. Aí o aspirante Francisco subiu, o batente da casa, e foi pegando logo aqui na beca, né, vamos dizer assim, na gola da caminhão do Durval. Aí o aspirante disse, aí o tenente grita, aspirante, fique calmo, você quer botar a caça perdida. Vamos apertar o 1 e ver se ele entrega. Aí foi quando o Durval disse que o Lampião realmente estava aqui no Riacho do Angico. E alertou até os policiais. Vocês vão logo, de manhãzinha o Lampião vai embora. Aí botaram o Durval do bar e trouxeram até aqui os passageiros. E lá ele sai subindo, quando chega no alto das perdidas, as 3 volantes se dividem e o Pedro é liberado para ir lá para a casa do Lampião. Dia 28 de julho, quinta-feira, de manhãzinha, neblinando, inverno, chuviscando, a grota do Angico parecia uma catedral de puro silêncio. Dava para escutar até uma mosca fazendo barulho. O Lampião se encontrava dormindo mais ou menos aqui do pé dessa pedra, junto com uma mãe bonita. Outros estavam dentro da gruta, que era mais fundo, e outros aqui na minha cela. Segundo o relato de sobreviventes, Lampião teria se acordado antes mesmo do massacre e feito suas orações mais ou menos aqui. Lampião se considerava um católico popular, devoto de Santa Luzia, sabia rezar ao lado de Nossa Senhora, só que era contra a ortodoxia de Roma. Então ele fez suas orações, quando acabou mandou um cangaceiro amoroso ir lá embaixo do posto, mandou pegar água, fica 80 metros para aqui mais ou menos. Ao chegar no posto, quando ele abaixou-se para pegar água, lá tinha 3 policiais. Honoratinho, Panta de Godó e o Abidão. O Abidão não conteve a ansiedade e deu 2 tiros em Amoroso, só que erra. Ao ecoar os 2 primeiros tiros, o Lampião recebe balas vindo daqui de cima da volante do aspirante Francisco. Esse tiro teria pegado na região da barriga. O Lampião cai sobre as pedras e começa a se bater. É aí então que os policiais começam a atirar. Ao chegar aqui, Panta de Godó encontra o Lampião se batendo, se estribuchando nas pedras e acaba de matar com ele com um tiro na cabeça. Maria Bonita sai correndo, chega mais ou menos ali na frente, recebe 2 tiros. O próprio Panta foi lá e arrancou a cabeça dela, segundo ele, ela ainda viva. 24 cangaceiros fogem aqui subindo, porque o sargento Aniceto Rodrigues, que deveria fechar a parte de cima da grota, segundo ele se perdeu pela fazenda. Então aqui essa parte fica aberta. Então foge 24 cangaceiros pela aqui e foge o Amoroso pelo posto Tamanduá. Adrião Pedro de Souza. Ali foi o único policial que morreu aqui no massacre. Essa placa aqui foi colocada no dia 1º de março de 2012 pelo professor Vilela, Antônio Vilela, que é pesquisador do cangaço. Atualmente mora em Garanhuns, Pernambuco. A morte desse policial até hoje gera dúvidas. Tem 2 vertentes de pensamento. Os policiais relatam que quem matou ele foi o cangaceiro elétrico. Já outros dizem que não, que foi fogo amigo, que foi a própria polícia que matou ele, a mando do tenente João Bezerra, certo? Segundo relatos, Adriano estava namorando com a amante, que o tenente João Bezerra tinha em Piranhas, chamada de Maria Lima. Outros relatos por questões de mantimentos que foram deixados aqui pelos policiais. Não mantimentos, e sim ouro e dinheiro. Domingo agora passado, a família do tenente João Bezerra esteve aqui. Neto, a filha, bisneto. Só que eu me esqueci de perguntar ele se realmente o pai dele contou, o avô dele, no livro do tenente João Bezerra, o decálogo de Lampião, se realmente ele tinha mandado matar. O tempo era muito curto, tinha muita gente e eu não cheguei a perguntar, certo? Então há 2 vertentes da morte policial. As cabeças dos cangaceiros foram arrancadas aqui, ficaram só os corpos e foram levadas como troféu para a cidade de Piranhas. Primeiro, antes de chegar em frente à prefeitura, essas cabeças foram para a casa do tenente João Bezerra. Foram para onde? Para a casa do tenente João Bezerra. Ele foi mostrar ela a Cília Brito, que era a mulher dele, que estava de resguardo. Ao ver aquela situação, ela mandou que retirasse da calçada dela. Então essas cabeças foram colocadas nas escadarias do Palácio Dom Pedro II, atual prefeitura de Piranhas. Então João Damasceno Lisboa foi quem tirou aquela famosa foto. Aí de lá as cabeças seguem no funeral macabro, uma capital lagoana Maceió, passou na cidade de Almiro Gouveia, ficou em Santana do Ipanema por um dia, e no dia 29 ela já sai em latas de querosene com salgadas, da cidade de Santana do Ipanema, em destino a Maceió. Ao chegar em Maceió, essas cabeças ficou em frente à prefeitura, onde foi aplaudido por mais de 10 mil pessoas, e logo após foi para o necrotério do Hospital Santa Casa da Misericórdia, onde foram analisados por Dr. Lages, que era médico e diretor do hospital. Das 11 cabeças, 9 cabeças foram enterradas em Maceió. 2 está no cemitério do Caju ou está no cemitério da Piedade.
A de Lampião e Maria Bonita foi para Salvador, para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. E lá foi feito um estudo nos crânios de Lampião e Maria Bonita. Só em 1969 elas foram liberadas, enterradas lá mesmo no cemitério Quinta dos Lázaros, em 2 caixotes de madeira. Lampião morre com 40 anos, Maria Bonita com 27 anos. Maria Bonita teve 4 gestações, das 4 perdeu 3 e teve uma filha chamada Experdita Ferreira, que nasceu em 1932. Experdita Ferreira hoje é viva, tem 93 anos, vai completar 94 esse ano e mora hoje em Aracaju. Em 2003, a Experdita conseguiu na Justiça, pelos Direitos Humanos, de pegar a guarda dos crânios dos pais dela e trazer de Salvador para Aracaju, aonde ela mora. Só que hoje ela não relata em que estado estão esses crânios e aonde estão esses crânios até hoje. Todo ano, dia 28 de julho, data da morte de Lampião, aqui nesse local tem 2 missas campais, que é referente a esse acontecimento. Essa missa começou a ser feita em 1998 pelo prefeito na época de Poço Redondo, Frenoc, seu secretariado e alguns pesquisadores da região. A Experdita Ferreira não vem hoje para a missa porque ela tem 93 anos, a idade não deixa. Mas sua filha, a neta de Lampião Maria Bonita Vera Ferreira, todo ano ela comparece nessa missa. Agora, segunda-feira, foi a missa do Lampião aqui. Aí cada restaurante, tanto o Espaço Hoje como o Espaço Ecopark, faz uma missa diferente uma da outra, horários diferentes. A Experdita Ferreira não vem, quem vem é a Vera Ferreira, e ela sempre vem pela essa outra trilha, pelo Espaço Ecopark. O cangaço acaba quando o Lampião morre. Quando o Lampião morre, acaba o cangaço. Lampião morrendo, só são 2 bandos de Lampião. O de Labareda, que foi o Ângelo Roque, e o famoso Curisco, o Diabo Louro, que não se encontrava na grota, se encontrava no município de Pão de Açúcar, Alagoas, Fazenda e Mendadas. Segundo Dadali, relata isso no Jô Soares, que ela escutou quando houve o massacre. Aí, quando amanheceu o dia, o Curisco mandou um canoeiro vir aqui para confirmar se realmente o Lampião tinha morrido. E ele confirmou o Curisco. Aí, dias depois, o Curisco foi até a cidade de Piranhas e lá mandou um recado para o coiteiro dele, Joca Bernardes, que viesse até o coito. Joca foi. Ao chegar lá, o Curisco começou a apertar o Joca, dizendo que Joca, desde do dia que o Capitão Lampião morreu, você anda muito desconfiado. Eu acho que foi você que entregou o Capitão Polícia. Joca não podia assumir a culpa naquele momento, que ele ia morrer. Por isso que ele fez. Tirou dele da reta e incriminou a família do inocente Domingos Ventura, que morava na Fazenda Paz. E disse: Curisco foi Domingos Ventura que entregou o Lampião à polícia. No dia 2 de agosto, ele foi até a Fazenda Paz. Domingos, sua mulher Dadá e seu bando. Matou Domingos, a mulher e mais 5 filhos. Foram 7 pessoas ao total. Arrancou suas cabeças e mandou em sacos pelo vaqueiro João Crespim. Me entrega ao tenente lá em Piranhas e diga ele que faça uma fritada e coma. Ao chegar lá, eles pensavam que era carne de animal, carne de bode. Ao chegar lá, se deparou com aquela cena, as cabeças da família de Domingos Ventura. Eles ficaram horrorizados, as cabeças foram enterradas lá mesmo no centro histórico, na parte alta do antigo cemitério. E João Crespim ficou conversando com alguns jornalistas e advogados, explicando a situação. Entre eles, o pai de Alceu Valença, que estava presente nesse dia. Em 1939, um ano após essa coisa, Curisco acaba sendo baleado por braço pelo tenente Zé Rufino. Então, Dadá, a mulher de Curisco, ela foi a única mulher do cangaço a combater com altravolante. As mulheres serviam para abordar quando queriam. E em massacres, os policiais, os cangaceiros sempre deixavam elas no buraco de uma pedra, de trás de um pau, para elas não irem combater. Então, Dadá foi a única mulher do cangaço a combater com altravolante. Ela assume o bando do marido, só que ela acaba se dando mal. Ela confronta com Zé Rufino, que é baleado na perna. Em 40, Getúlio Vargas publica a anistia de Vargas. Se os cangaceiros se entregarem, só vão passar 6 anos. É aí que o bando do Labareda se entrega ao governo federal. Aí Curisco queria se entregar, já tinha dado as armas ao cangaceiro Juriti, só que Dadá disse que não. Que ele não se entregasse, cara, era uma emboscada para ele morrer. Então ele resiste. E no mesmo ano, no dia 25 de maio, Zé Rufino mata Curisco na fazenda Barra dos Mendes, Bahia. Aí Dadá e Curisco tiveram um filho, chamado Silvio Bulhões, que foi criado pelo padre Bulhões, Santana de Ipanema, em Alagoas. Silvio Bulhões estudou, virou economista, professor de matemática da UNEL Alagoas, em Maceió, e morreu ano passado, no dia 18 de maio, com 86 anos, em Maceió. Então, as crianças, quando nasceram, eram doadas.
A Experdita, filha de Lampião Maria Bonita, foi criado até 8 anos de idade com os vaqueiros Dona Aurora e seu Severo aqui de Sergipe. Com 8 anos de idade, João Ferreira, o tio dela, irmão do Lampião, pegou ela para criar. 11 corpos e um mistério. Até hoje, os corpos dos cangaceiros que foram deixados aqui não foram encontrados, certo? O primeiro jornalista a chegar aqui foi Mercúrio da Rocha. Ele veio de Marcel, escoltado pela polícia até o porto de Piranhas. Lá pega uma canoa de toda e desce até aqui. Ao chegar aqui, o corpo do Lampião se encontrava mais ou menos aqui, atravessando a cena vertical. Outros estavam acima dessa pedra e outros aqui espalhados. Ele começa a tirar fotos de vários ângulos e começa a relatar no livro dele chamado Bandoleiros das Caatingas. Muitos acreditam que os corpos possivelmente tenham descido junto com a água que tem ido para o Rio São Francisco. Outros discordam, acham que não. Esses corpos possivelmente foram enterrados em algum local aqui por perto. O final dos coiteiros, Pedro e Duval. Quando o Lampião morre, Pedro e Duval começam a ser ameaçados pelo Curisco. Se eles pegassem, eles iam matar. A Duval, a polícia dá armas, tá, a ele para se proteger. Então ele sai daqui da fazenda Egito e vai morar no povoado entre montes. A Pedro dá a patente de capitão, de cabo, de Piranhas. Pedro assume a patente de cabo e morre em 1941 a facadas. Em Piranhas, no dia 22 de agosto, por um rapaz por muito saber. Muitos dizem que foi por questão de mulher, que ele era o Ricardão de Piranhas. Já Duval de Rosa virou prefeito de Poço Redondo por 3 mandatos. Levou muito nome de ladrão corrupto pela população de Poço Redondo e acabou falecendo em 2007 de mortes naturais em Poço Redondo. Já o Joca Bernardes, coiteiro do Curisco, ele morre em 1975. Ele morreu pela própria língua, com câncer de língua em Piranhas Amigo. Quis o destino que morreu pela própria boca. Certo? Então Lampião nasce em Pernambuco, casa com a baiana, morre em Sergipe pela volante alagoana. Eu falei para vocês no começo, essa placa foi colocada em 98 pelo prefeito Frenoc, da primeira missa que aconteceu aqui. Aqui está o nome dos cangaceiros nessa placa e tem alguns erros aqui que eu vou explicar para vocês agora. Tem 4 nomes aqui que estão errados. Moeda, Alecrim, Cochete e Marcelo. Segundo estudiosos, entre eles Antônio Mauri, diz que esses 4 cangaceiros que eu citei agora não foram encontrados. Esses nomes que eu citei foram colocados por colocar, para a placa não ficar feia, para a parte em branco. Eles estão tentando descobrir agora qual é o nome desses 4 cangaceiros que ficaram sem ser identificados. Certo? Aqui eu termino aqui um pouco da história do cangaço. Certo? É uma história muito longa, o tempo não dá, mas quem tiver apto para fazer perguntas pode ficar à vontade. Certo? Eu tenho. Pode perguntar. Vou parar aqui. Fica à vontade. Essa senhora